Sabe aquela pergunta que, vez ou outra, aperta o peito? Uma pergunta que talvez seja uma das mais humanas que existem e que muita gente já se fez num momento de dor, de silêncio. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa questão usando a jornada de uma música para tentar entender onde é que está Deus quando a vida parece simplesmente insuportável. Bora começar essa travessia. E o nosso ponto de partida é este aqui. É o fundo do poço. A descrição é de uma honestidade que chega a doer, né? Porque não é só um cansaço físico. É aquele esgotamento da alma. É a conta que não fecha, a casa que fica silenciosa demais, o celular que só traz notícia ruim e as pessoas. As pessoas somem. É o peso do mundo real caindo todo de uma vez só. E a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente isso. Se sentir assim não é um defeito, não é uma falha sua. Pelo contrário, essa é uma experiência humana universal. É uma dor que, olha só, os próprios textos bíblicos fazem questão de reconhecer e validar. E esse sentimento, que parece tão atual, tão da nossa geração, na verdade ele ecoa um dos lamentos mais antigos que existem. Pensa só, milhares de anos atrás, o salmista Davi estava olhando para o céu e fazendo a mesmíssima pergunta, com a mesma sensação de ter sido completamente esquecido por Deus. É exatamente dessa dor que nasce a grande questão, o grito que define a crise de fé. E veja bem, não é uma pergunta teórica de sala de aula. É um clamor que vem lá do fundo, das entranhas do sofrimento. A pergunta é essa, direta. E ela bate forte. Onde é que ele está quando a maior batalha não é lá fora, mas aqui dentro, na nossa mente? O que acontece quando o ato de viver se torna pesado demais e a fé que deveria ser o nosso chão, de repente parece que vai desmoronar? E o mais impressionante é que a Bíblia é super honesta sobre essa luta interna. O apóstolo Paulo, por exemplo, admitiu que vivia com combates por fora, temores por dentro. Jó, que perdeu absolutamente tudo, foi lá e questionou Deus cara a cara. E o que isso mostra pra gente é algo fundamental. Duvidar não é o contrário de ter fé. Muitas vezes, a dúvida é parte do caminho. E se ainda existisse alguma dúvida sobre a validade desse sentimento, essa mesma pergunta, palavra por palavra, foi dita por Jesus na cruz. Isso dá uma outra dimensão para essa sensação de abandono. Mostra que sentir isso faz parte da condição humana no nível mais profundo que se possa imaginar. E aí a jornada nos leva para um dos trechos mais difíceis, que é a sensação de que os nossos gritos, as nossas orações, estão simplesmente ecoando no vazio, um silêncio total. Existe até um nome para isso, sabia? É o chamado silêncio divino. Ou, como alguns autores espirituais chamaram, a noite escura da alma. É um período de provação que é conhecido, documentado, onde a falta de resposta é o que mais dói. Mas é aqui que a gente chega num ponto de virada. A gente precisa entender a diferença entre o que a gente percebe e o que é real. Porque o silêncio que se sente não significa necessariamente uma ausência real. E essa pequena diferença, ela é a chave para tudo que vem a seguir. E é nesse exato ponto que o roteiro muda. A história, que até agora era movida pela pergunta humana, de repente dá espaço para a resposta divina. Esse é o momento da virada. Bem no auge da angústia, quando a dor vira aquela pergunta, se ainda sou teu filho, por que dói tanto te procurar? A resposta vem. E ela quebra o silêncio. E veja, não é uma explicação complicada, não é um tratado de teologia. É uma afirmação simples, pessoal, e que muda toda a perspectiva. Eu tô aqui desde o começo. E essa resposta da música, na verdade, ecoa uma das promessas mais fortes e repetidas de toda a Bíblia. É a garantia da presença. Uma promessa que não tem prazo de validade, que atravessa o Antigo e o Novo Testamento. Com essa promessa na cabeça, a história revela uma verdade ainda mais profunda. A presença de Deus não é só de alguém que fica assistindo, é uma presença ativa, é uma força que sustenta, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente. Essa frase, uau! Essa talvez seja a frase mais potente da música, porque ela vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Ela nos faz repensar o que é sobreviver. A razão de não ter caído, de ter aguentado firme, talvez não tenha sido a nossa própria força, mas uma presença que ficou ali, o tempo todo, segurando as pontas. E essa ideia de ser sustentado por algo invisível, ela está em todo lugar na Bíblia. A gente vê Jesus orando para que a fé de Pedro não acabasse, mesmo sabendo que ele ia vacilar. A gente lê nos Salmos que, mesmo que alguém caia, não vai ficar no chão, porque o Senhor o sustenta. A mensagem é clara. A nossa fé não é só algo que a gente tem, é algo que Deus começa e garante que vai terminar na gente. O Salmo 77 dá a imagem perfeita para isso.
A jornada do salmista é a mesma da música. Começa com aquele clamor, com a angústia. Depois, ele decide se lembrar do que Deus já fez no passado. E aí, a ficha cai. Ele lembra que Deus abriu o mar vermelho e percebe: o teu caminho foi pelo mar e ninguém viu tuas pegadas. Ou seja, a ação foi gigantesca, real, mas as marcas eram invisíveis. Então, a gente chega na conclusão dessa nossa jornada, tanto emocional quanto teológica. Aquele caminho que começou na dor, na dúvida, agora encontra um novo sentido. Encontra a revelação de uma presença que não só está lá, mas que sustenta. No fim das contas, a jornada inteira pode ser resumida nessa frase. É simples, mas é poderosa. A nossa percepção pode gritar ausência, mas a realidade pode ser de sustentação. É isso. Deus não some, Ele sustenta. E o resultado prático disso tudo é um convite e uma promessa. O convite é para a gente lançar sobre ele todo o peso da nossa ansiedade. E a promessa? É a certeza de que essa entrega não cai no vazio, mas é recebida por um Deus que está ativamente cuidando da gente. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta para a gente levar para a vida. E se a nossa resiliência, essa força que faz a gente levantar depois de cada tombo, não for só mérito nosso? E se essa força for, na verdade, a maior prova de uma presença que, mesmo quando a gente não vê e não sente, nunca, jamais se ausentou?